Voltando agora novamente com o nosso crítico de cinema da Folha de São Paulo, Inácio Araújo, vamos saber partes realmente importantes de um grande diretor do passado, que infelizmente já se foi, era Oswaldo Candeias. Você que muito defendeu o Oswaldo, vamos ver, fale um pouco do Candeias. Apesar de eu conhecer ele desde a época que ele guiava os caminhão, fez o primeiro roteiro para mim, né? Exato, Que foi Meu Destino em Suas Mãos, quem fez é foi dele? ele. Foi ele que fez o roteiro, Uhum. né? Vamos ver um pouco, falar sobre o Candeias. Claro, não é só o Candeias. Eu acho que uma coisa gostosa no cinema são as descobertas, né? Você vai ver uma coisa, você não espera nada, você não sabe o que é aquilo, e de repente vê. Com o Candeias me aconteceu isso, eu estava passando em frente, eu acho que era o Cine Marabá. Marabá. Eu vi umas fotos assim, e você sabe, eu não gostava muito de cinema novo. Mas aí eu falei, deixa eu ver esse filme que tem umas fotos interessantes, tão bonitas. Eu entrei no cinema e fiquei maravilhado com aquele filme, onde ele tratava da margem, a margem era a margem do Rio Tietê, que a gente revendo hoje, o filme parece estranho, ainda não existia marginal, não existiam essas pontes, nada, né? E de 4 pessoas, eram pobres, pessoas que viviam à margem, também eram marginais nesse sentido, né? E às quais ele dava assim, um tratamento absolutamente poético, né? De uma beleza muito grande. Fiquei muito impressionado com aquele filme. E por quê? Quer dizer, eu não sabia quem era o Candeias, não, mas eu tive o sentimento de que ele falava dos pobres, ao contrário do cinema novo, né, que eram pessoas mais de classe média ou mesmo ricas, que falavam muito generosamente, mas falavam de fora, né? Falavam a partir de uma ideia. E no caso dele, não, ele estava lá dentro. Né? Verdade. Ele era, depois é que eu vim saber que ele era chofer de caminhão, etc. Né? Não sabia disso, mas então eu fiquei muito entusiasmado com. E ele morava realmente pregado à própria Boca, né? Ah, sim, ele foi, acho que a pessoa mais fiel à Boca. Mais fiel, foi. Ele morava lá, gostava dele, fotografava, filmava, meu Deus, né? muito. Ele teve uma vida muito dentro, né, da Boca. Dentro, realmente. Então foi uma descoberta muito boa, assim como o Zé do Caixão também foi, né? O Zé do Caixão também foi uma deliciosa descoberta, que era a coisa que, mas no primeiro filme que você fez do Zé, né? É a Meia-Noite. Meia-Noite, a Liberação. Aquele cara que vinha e comia a carne na Sexta-feira Santa, né? Que naquela época era uma coisa terrível, né? Hoje em dia ninguém mais dá bola para isso. Como foi sua reação na época? Eu achei, eu quase aplaudi assim, no cinema, quando eu via essas coisas, porque você entrava num terror e numa coisa completamente brasileira, né? Várias coisas nossas, né? Que você juntava e trazia, então são umas descobertas assim, né? Claro que houve outras depois, mesmo em relação a isso que eu falava que não gostava de cinema novo, mas com o tempo a gente vai entendendo, né? Até entender o Glauber, né? É difícil, né? Você pegar o Deus e o Diabo, é um filmaço, né? Uma coisa de louco. É o que eu mais gosto dele, mas enfim, os outros também. O cara não é pouca coisa, né? O espírito está aqui no meu corpo, que agora juntou os dois. Cangaceiro de 2 cabeças. Eu acho que a gente teve assim um cinema com muitas descobertas, né, de cinema brasileiro. Né? Agora, por que você não gostava no início do cinema novo? Porque, justamente por isso, eu achava que eram falados, você tratava dos pobres, né, mas tratava um pouco de fora para dentro. Eu tinha a impressão de que aquelas pessoas realmente não viviam aquilo, sabe? Faltava a experiência efetiva daquilo. Uma coisa é você falar do cara que toma o trem na Central do Brasil, outra coisa é você tomar o trem na Central do Brasil. Exatamente. Sabe? Eu acho que uma exceção que eu senti era o Nelson Pereira. Né? O Nelson Pereira, ele entra assim com uma... parece que ele entra que nem a gente entra num rio e vai embora com a coisa. Né? Me diz uma coisa, quais são, Inácio, os seus filmes prediletos e os diretores? Olha, que marcaram? Eu acho que tem 2 assim, que são especiais para mim. Howard Hawks e Hitchcock. Esses 2 são, eu acho,
são bem diferentes entre si, mas os dois são absolutamente especiais, né? Eu acho, evidentemente, tem... Fala um pouquinho do Hawks. Do Hawks? Não, o que eu acho especial no Hawks é que você vê, para gostar dele é difícil, porque a gente vê, a primeira vez que a gente vê um filme dele, a primeira vez que eu vi o Rio Vermelho, por exemplo, eu disse, Rio Vermelho. mas o que falam tanto disso? É um bom faroeste, né? Aí eu fui rever. De fato é um bom faroeste. Na terceira vez, eu disse, é um baita faroeste, é um monstro, né? Você precisa ver 3 vezes para perceber com aquela simplicidade, é o que um amigo meu pintor falou, é o ponto mais curto entre duas linhas, né? A linha mais curta entre 2 pontos, né? Quer dizer, aquele pensamento que ele é completamente ajustado, completamente dominado, já depurado, né? Então o Hawks me impressiona muito por isso, ele é um cineasta que exclui Deus, né? Isso daí é bom, porque no cinema americano, que é um cinema todo cheio dessa questão de Deus, né? Onde Deus é muito presente, ele exclui Deus, né? Isso é um negócio entre homens. Nós estamos aqui numa aventura entre homens, né? Com nossas qualidades, nossos defeitos, mas estamos aqui, não venha dizer que você mata e reza, né? Mata e puxa a Bíblia. Não, não. Deus não tem nada a ver com isso, é a sua história, você que fez. Não bote Deus nessa história, né? Então, ele é esse cinema da câmera à altura do homem, né? Então é a coisa mais simples do mundo, de fato, mas você precisa achar homens que estejam à altura da câmera também. Né? Exatamente. Então, homens que estejam à altura da câmera. Você encontra, isso para mim foi uma descoberta, assim, eu acho ele e o Hitchcock, eu acho essas duas nascentes do cinema sonoro, né? Claro que tem os mudos, tem o Murnau, acho que Fritz Lang é outro monstro, Renoir, né? Tem cineastas, e os de hoje também. Você escreveu um livro sobre o Hitchcock. Sobre o Hitchcock, escrevi um livro. Sobre o Hitchcock, escrevi um livro. Sobre o Hawks, não consegui escrever. O que você vê de tão especial no Hitchcock? Eu gosto dele. Hitchcock ele é o contrário, é o católico, né? Ele é um católico, né? É o contrário do Hawks, né? Que é todo simples, ele é um cineasta de uma técnica, né? Completamente técnico, né? Mas nessa técnica... Ele domina totalmente a técnica. Nos primeiros filmes ele vê o Murnau filmar, um dos primeiros filmes dele, ele vai à Alemanha, ele vê o Murnau filmar, ele aprende muito com ele traz para a Inglaterra era atrasada, né? Mas nisso ele coloca um pensamento sobre o homem, o destino, as maldições que podem nos tocar, né? Nos pássaros, né? Os terríveis acasos, né? Como do filme do corpo que cai, né? Que ali é uma coisa absolutamente delirante, né? Ou mesmo o pensamento que ele já tem sobre cinema, como se ele fosse um cineasta de 20 anos no Janela Indiscreta. Janela Indiscreta. É um filme todo sobre enquadramento, sobre o que a gente vê, sobre o nosso ato de ver, né? Sobre o que nós nos iludimos, nos enganamos. Então, e o festim diabólico feito com 8 takes só, porque só tinha 300 metros lá. Não é? Aí que ele e aí ele vai, né? Estão fazendo o filme de plano longo? Deixa comigo. Né? Nossa, ele fez uma verdade. fantástica. É verdade. Ele era absolutamente um cineasta também, absolutamente fantástico. E o cineasta de hoje? Cinema. Clint Eastwood é grande cineasta. Acho que Clint Eastwood morreu agora o Eric Romer, na França, eu achava muito bom. Evidentemente, o pessoal do Nouvelle Vague, Chabrol, Godard, são todos grandes cineastas. Oliveira em Portugal, Manuel de Oliveira em Portugal. Eu acho que Abbas Kiarostami, eu acho um cineasta da grandeza do Hitchcock, de certa maneira. Ele é outra coisa, né? Quer dizer, ele é um moderno total e indo buscando as experiências mais radicais do cinema. Não, mas valeu. Gente, estamos, infelizmente, chegando ao final. A gente não pode realmente parar o tempo prossegue, o tempo castiga, mas foi uma das entrevistas mais sensacional dentro da área de comunicação. O meus agradecimentos, Inácio, muito obrigado. Obrigado a você, é um prazer. O crítico da Folha de São Paulo, vamos ver depois qual é a próxima crítica que ele faz. E, gente, estamos contando com vocês para os próximos programas.
Até lá. Até lá. Até lá. Agora falando. Péssima noite para você. A praga da semana. Essa é uma praga para aquele cara chato que fica tocando violão na praia. Que você seja convidado a fazer um sarau num lugar bem longe. Uma praia chamada Hades, onde o calor chega a mais de 1000 graus. E onde você vai ser aplaudido por um exército de capetinhas macho. Essa praga pega, pois é praga de Zé do Caixão.